E o PIB do primeiro trimestre de 2022 teve crescimento. A economia brasileira apresentou um número positivo, avançou 1% neste período, os 3 meses antecedentes da série com ajuste sazonal, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou esses números nessa quinta-feira. As contas trimestrais nacionais mais recentes. Foi a maior alta desde o primeiro trimestre de 2021, 1,1%, conforme a economista do Departamento de Contas Nacionais do Instituto, Cláudia Dionísio. O resultado veio em linha da mediana das estimativas de 82 consultorias e bancos ouvidos pelo jornal Valor Econômico, que apontava para crescimento de 1% no período, na série com ajuste. A projeção indicava queda de 1,1%, a alta de 2,6%. Na comparação com o primeiro trimestre de 2021, o PIB teve expansão de 1,7%, também em linha com a expectativa dos analistas consultados pelo jornal Valor Econômico. Vamos conversar agora com a economista e consultora Juliana Damasceno, que está conectada já aqui no Bastidores do Poder. Juliana, seja muito bem-vinda novamente ao nosso programa. Boa tarde. Obrigada, Guilherme. Boa tarde a todos que nos ouvem. Há alguma razão, algum motivo diante desses números para ficarmos minimamente otimistas? Eu vi uma análise hoje pela manhã do Alexandre Schwartzman, que foi diretor do Banco Central. Ele disse que é daqui para baixo. A senhora concorda? Então, o que a gente tem visto nos últimos meses, principalmente com esses resultados surpreendentemente positivos, reflete uma economia que está tendo uma ajuda conjuntural muito forte. O que é isso? É o momento que a gente está passando, não é algo que de fato é da nossa economia. Então, a gente teve, por exemplo, uma reabertura tardia para o setor de serviços, porque, obviamente, a gente não conseguia comprar online um corte de cabelo, ou então uma massagem, ou fazer online uma viagem. Então, isso foi o que voltou por último, com o restabelecimento da atividade econômica pós-medidas de isolamento. E o que a gente tem visto é justamente uma normalização desse setor. Por enquanto é isso que tem puxado principalmente a atividade econômica, mas a gente não tem motivos para acreditar que na margem a gente consiga manter essa expansão por muito tempo, porque não existe muito espaço também para que isso aconteça. Principalmente, eu concordo com o Schwartzman, a gente vai começar a ver, principalmente agora no segundo semestre, os efeitos contracionistas, negativos, sobre a atividade econômica da nossa alta de juros. Vale lembrar que a gente está num processo, um ciclo de aperto monetário muito intenso. A Selic ela passou de 2% em março do ano passado para 12,75% agora. É uma taxa de juros muito alta que impõe uma força muito contracionista sobre as atividades econômicas, principalmente porque o empresário, o dono de uma indústria, a pessoa que vai fazer um investimento na hora de ampliar o seu negócio, ela pensa duas vezes justamente porque esse crédito está mais caro. Assim como as famílias também pensam justamente em se endividar menos. Isso porque a gente já está com recorde de endividamento. A última pesquisa de endividamento e inadimplência ao consumidor, elaborada pela CNC, mostrou que mais de 77% das famílias brasileiras atrasaram alguma conta, não tinham dinheiro para quitar uma conta no mês passado. Isso é muito preocupante num cenário que a gente tem inflação alta, desemprego ainda alto e juros que não param de crescer. Nós tivemos aí em meados de maio também indicadores que foram tomados como muito positivos em relação à proporção PIB-dívida, com um recuo, né, do montante da dívida proporcional ao PIB. Mas eu, como leigo, apenas um curioso, mas leigo na área da economia, fico preocupado que nós estejamos aqui num processo de diminuição da dívida pública, balizados, lastreados numa inflação galopante, ou seja, fazendo ajuste fiscal com o dinheiro da economia popular, dos mais pobres. A senhora tem a mesma impressão ou discorda? Perfeito, Guilherme. Quando você fala em queda da relação dívida-PIB, só para o público entender, comumente a gente não olha para o estoque de dívida, para o saldo de dívida, ou seja, quanto em trilhões a nossa economia está devendo. A gente olha para a relação dívida dividida pelo nosso PIB, justamente para a gente ver o tamanho da nossa dívida perto da nossa economia. Isso é feito justamente para que a gente consiga comparar com o tamanho da dívida de outros países que têm também as suas dívidas divididas pelos seus respectivos PIBs. O que acontece no momento como de agora é que o PIB, que está ali no denominador dessa razão,
ele acaba subindo nominalmente com o efeito da inflação. Ou seja, a gente tem um PIB que não necessariamente está maior em volume, mas em termos nominais, ele acaba estando maior justamente por conta do efeito da inflação. Então, quando a gente olha para essa razão de PIB, esse denominador está maior e não necessariamente a gente teria um aumento da relação da dívida, mas sim uma queda justamente por conta dessa divisão. Quando a gente olha, por exemplo, o estoque de dívida líquida de abril, né, que foi esse último dado divulgado que você mencionou, que teve uma queda, versus o estoque, ou seja, eu estou falando do saldo mesmo, em trilhões, versus o que a gente tinha no final de 2020, que já era um endividamento muito elevado, principalmente porque a gente tinha colocado em prática aqueles gastos para combater a Covid, a gente vê que a nossa dívida, o saldo, cresceu 12% em termos nominais. Ou seja, a gente está se endividando mais. A grande questão é que a nossa relação dívida-PIB, por enquanto, está artificialmente menor por conta do efeito da inflação, como você mencionou. Quer dizer que se nós controlarmos a inflação, a diminuição dela vai impactar talvez na desaceleração dessa desproporção que começa a ser calculada aí entre PIB e dívida. Certamente. É isso? Certamente. Não só esse número não vai ter tanto ajuda inflacionária, como as nossas receitas também, que têm atingido recorde atrás de recorde, mês após mês, também não vão ser ajudadas pela inflação. Mas vale lembrar que a inflação ela dá essa ajuda momentânea no curto prazo, mas no médio e longo prazo ela cobra seu custo, né? A gente tem que pagar essa conta. Como que a gente paga? Os servidores pedem reajuste nos seus salários, isso impacta as despesas do governo. As despesas com folha de pessoal representam hoje a segunda maior despesa do governo, dentre todas as que eles têm no orçamento, atrás apenas dos benefícios previdenciários, né, ou seja, as aposentadorias. Então, se o segundo maior item está recebendo essa pressão, qualquer que seja o reajuste, seja ele 5%, seja ele 10%, ele vai impactar em alguns bilhões o nosso orçamento. Além disso, os fornecedores que têm contratos fixados com o governo vão exigir a atualização de seus contratos, porque eles não podem prestar serviços ou conceder bens de forma defasada, com preços defasados. E, por fim, vale lembrar também uma outra questão que o governo acaba sendo impactado negativamente, que é nos seus créditos subsidiados. O governo, por exemplo, está tendo dificuldade em manter os recursos do Plano Safra, porque eles foram esgotados agora. Os recursos do ano inteiro de 2022 se esgotaram no primeiro semestre desse ano. Por quê? Porque para equalizar esses juros, como os juros estão muito acima do que era pretendido, a gente está tendo que gastar mais para conseguir manter esse crédito ao agronegócio. Essas são algumas fontes de pressão que a gente vai começar a ver com mais intensidade agora no médio e longo prazo. E quem analisa, quem acompanha a historiografia econômica, sabe muito bem que no passado da hiperinflação, as contas públicas eram ajustadas através dela, ou pelo menos em grande parte. E isso às custas de uma população que tinha o seu salário sem nenhum tipo de valor real. E é uma lógica perversa essa. Pelo menos é o que me parece. Sim, acaba que a população mais vulnerável, que é aquela que acaba sendo mais afetada pela inflação, é a que mais sofre. Hoje em dia a gente tem uma enorme pressão inflacionária de forma disseminada, atingindo principalmente os alimentos, que são de consumo principalmente das categorias que representam, em termos de renda, né, uma proporção maior do consumo das famílias mais pobres. Infelizmente, aquele dado de endividamento que eu mostrei para você, de 77%, hoje em dia já tem famílias se endividando justamente para conseguir consumir alimentos, o básico. E isso é muito perverso dentro de uma economia que tem uma taxa de juros muito alta. A gente já tinha um crédito no rotativo muito caro, um dos mais caros do mundo, e agora está ainda mais. Então, recuperar a nossa economia, se a gente quer ter um plano de recuperar a economia brasileira, a gente precisa ver nesse radar algum plano para conseguir diminuir a desigualdade, para conseguir fazer uma proteção social de verdade, que é o que a gente não está assistindo nesse momento. A gente vai ter a chance de ver as narrativas presidenciáveis nas eleições que se aproximam e tentar identificar quais são os planos de cada um dos candidatos em relação a isso. Agora tá um ar assim de generalismo, em geral, nas pré-candidaturas, né? O grau de certeza do que pode acontecer, talvez na história recente das eleições presidenciais, nunca foi tão baixo. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Aliás, nós entrevistamos aqui o ex-presidente Lula nesta última terça-feira e cobramos muito ele sobre economia e, novamente, foi muito genérico. Exatamente. Por enquanto, a gente tem visto uma polarização muito no campo ideológico, né? A gente não tem tido, de fato, propostas diretas na mesa
endereçadas a resolver esses problemas que são urgentes, né? Hoje em dia a gente tem esse problema da inflação muito atrelado, principalmente a pressão que os combustíveis estão tendo. Hoje em dia, vale lembrar, a nossa definição doméstica de preço da gasolina, diesel e outros combustíveis, ele depende do preço internacional do petróleo, além do câmbio, tá? Essa é a nossa política que a gente tem de paridade do preço internacional. Então, se o câmbio ele disparar, no momento ele está bem comportado, a nossa pressão está vindo principalmente por conta do preço do barril de petróleo no mercado internacional. Mas se o câmbio deixar de ficar bem comportado como ele está, e isso tende a acontecer durante a corrida presidencial, por conta da volatilidade esperada nesse cenário, a gente acaba vendo uma nova fonte de pressão sobre os combustíveis. Então é importante que os presidenciáveis consigam endereçar nos seus discursos essa questão para além de uma solução temporária, que é o que a gente tem visto agora. Baixar imposto, né, cortar imposto, é uma mera solução com data de validade, porque uma vez que essas fontes de pressão comecem a oscilar para cima de novo, não adianta você ter redução nenhuma de imposto, o que vai impactar de forma indireta é justamente o preço internacional ou o câmbio. Então a gente precisa trabalhar com soluções de curto prazo, que sejam mais inteligentes e duradouras do que essa, mas também resolver o problema estruturalmente, o que passa por resolver questões de competição no nosso mercado doméstico também. A senhora mencionou câmbio. Lhe preocupa a eventual elevação na taxa de juros dos Estados Unidos? Eu vi uma manifestação do James Bullard, que é do comitê do Federal Reserve, falando que o Federal Reserve estava pronto para elevações novas na taxa de juros dos Estados Unidos, o que obviamente vai impactar no câmbio brasileiro, né? Certamente. Para o público entender de uma forma mais simples, a gente tem visto um câmbio muito bem comportado, até muito surpreendente em relação ao que a gente esperava alguns meses atrás. Isso reflete dois movimentos. O primeiro é a normalização do preço dos nossos ativos financeiros. E o segundo é justamente o fato da gente estar com uma taxa de juros tão alta. Isso atrai muito capital estrangeiro. A gente está com uma taxa real de juros próximo de 6%. Isso é muito alto, está entre as maiores taxas de juros real do mundo. Isso faz com que muito capital estrangeiro entre aqui. E isso acaba reduzindo o nosso câmbio, valorizando o nosso câmbio. Caso a gente venha a ver um movimento mais intenso de aperto monetário, mais agressivo lá no Fed, que é o Banco Central Americano, o que vai acontecer é justamente que todo esse fluxo de capital vai se tornar menos positivo para o Brasil. Então a gente não vai ver todo esse montante, toda essa liquidez que a gente está vendo agora em termos de capital internacional. E aí é esse movimento justamente que nos preocupa, porque a gente teria menor disponibilidade de reservas e, portanto, um câmbio mais desvalorizado, ou seja, uma taxa de câmbio maior, o que é extremamente prejudicial para a nossa economia, porque nós ainda temos muitos produtos no nosso cenário doméstico atrelados ao câmbio, justamente por conta das importações, seja nos bens finais, seja nos meios produtivos, que nós importamos bastante ainda. Me parece impossível tirar todo o impacto de decisões que sejam de caráter global na economia brasileira, mas me parece que essa falta de visão sobre o que pode acontecer a partir de 2023, ela tem um efeito negativo que, a priori, tende a aumentar o nível de repercussão de decisões tomadas no exterior, porque nós poderíamos compensar isso através de certo grau de previsibilidade ou pelo menos de uma noção geral do que esperar no curto e médio prazo. E daí eu falo isso porque nós, nesse momento, vemos uma condição fiscal ainda que é bastante complicada, apesar dessa redução aí na proporção dívida-PIB, e ela está balizada principalmente pela alta inflacionária, que é um problema gravíssimo, principalmente para a miserabilidade e para o crescimento econômico. E não se fala, por exemplo, de regra fiscal, âncora fiscal, ou que seja por parte das pré-candidaturas. Não existe uma agenda econômica, uma contraposta à outra. Nós temos o governo atual, que descaracterizou as regras fiscais, e a principal candidatura de oposição, que é representada pelo ex-presidente Lula, falando em revogar a lei do teto de gastos, mas sem apresentar uma alternativa que seja, digamos, visualizável pelo mercado. A senhora acha que essa falta de previsibilidade faz com que todos os outros elementos eles impactem de forma mais incisiva na condição econômica brasileira? Olha, Guilherme, você falou uma palavra-chave, que é a questão da previsibilidade. Na época em que o teto de gastos foi aprovado, ele foi muito bem recebido e permitiu uma redução bastante significativa na nossa taxa de juros, justamente porque os agentes olhavam para essa economia que estava no histórico, né, de déficits primários,
e via como que seria a nossa trajetória de despesas, ou seja, ela estava ancorada, a gente tinha previsibilidade. Ao longo desse governo, principalmente no final do ano passado, a gente rediscutiu o teto. Só que a gente fez isso de uma forma não muito inteligente. A gente poderia, por exemplo, antes de abrir uma brecha no teto, ter discutido quais despesas que estão dentro do teto poderiam ser anuladas, poderiam ser revisadas, poderiam ser melhoradas. A gente não fez esse exercício, a gente não fez esse dever de casa, optou pela saída mais fácil, que era abrir uma brecha no teto. Estamos aí novamente tendo problemas, apesar dessa brecha, em acomodar novas despesas dentro do teto, como essa questão do reajuste dos servidores públicos, que dificilmente vai dar trégua. Seja 5%, seja 10%, vale lembrar que a inflação acumulada desde 2019, que é o último ano que diversos servidores tiveram reajustes salariais, já supera os 25%. Então, essa pressão dos servidores ela vai continuar existindo. E a falta de previsibilidade, não só sobre as regras, mas sobre a capacidade de executá-las e respeitá-las, é muito danosa para a nossa economia, porque o investidor estrangeiro, ou até mesmo as empresas que estão aqui dentro, olham para o futuro dessa economia de forma muito preocupante. Nosso risco fica muito grande. Então, o que a gente precisa? A gente precisa não só respeitar as nossas regras, porque não adianta a gente ter regras se a gente não as cumpre, né? Se a gente não as segue, se a gente sempre que precisa cumpri-las, a gente vai lá e altera elas, como foi feito no final do ano passado. A gente precisa respeitar e cumprir essas regras, mas fazer isso de forma inteligente. Então, nesse debate que a gente vai ter presidencial, muito provavelmente a questão do teto ela vai ser muito discutida. E é preciso que os presidenciáveis indiquem qual é a saída mais técnica possível, porque a gente precisa ter uma regra que ela seja crível, né? Ou seja, que ela de fato possa ser executada e que seja tecnicamente boa para o futuro da nossa economia. E aí, quando eu falo sobre controle de gastos, eu não estou falando em não priorizar a sociedade, muito pelo contrário. Estou falando em priorizar a sociedade no orçamento, ou seja, alocativamente falando, melhorar essa questão distributiva para que a gente possa ter sustentabilidade nas nossas contas e tenha dinheiro para executar políticas públicas importantes, e não para gastar com emendas de relator ou com fundo eleitoral. Então é bastante importante que a gente tenha essa previsibilidade, mas ela vem através de respeito das nossas regras. Uma última pergunta. Nós estamos conversando com a economista Juliana Damasceno. Essa discussão toda em torno do ICMS, eu tenho chamado aqui de a guerra do ICMS, porque envolve o posicionamento da União em contrapartida ao posicionamento dos estados. Como é que a senhora vê essa discussão? Não parece estar sendo feita de forma assodada e oportunista? Pois é, tem sido muito vinculado que os estados estão com cofres cheios, e de fato eles estão com os cofres cheios. Vale lembrar que nos 2 últimos anos, em 2020, nós tivemos transferências federais para os estados, para tentar compensar a perda de receita que eles tiveram justamente com a paralisação das atividades no momento de isolamento na pandemia. E em 2021 nós tivemos um motor muito importante que foi o motor inflacionário. Isso fez com que a disponibilidade de caixa, somada a uma espécie de ajuste forçado pelo lado da despesa, que foi justamente a Lei 173 de 2020, que foi uma lei que colocou como contrapartida a vedação de reajustes ou reestruturações de carreira para os servidores em todos os níveis. Então, tanto a União quanto os estados e municípios tiveram as suas despesas com pessoal, as remunerações de servidores públicos praticamente congeladas durante 2 anos. 2 anos estes, como eu comentei, estavam com receitas muito boas. Além disso, a gente tem a questão das receitas financeiras. Quando a gente olha, por exemplo, para o histórico, a gente vê que nos 2 últimos anos, o incremento que os caixas tiveram dos governos estaduais com as receitas financeiras, e isso tem muito a ver com o aumento da taxa de juros, tem sido muito grande. Então esse é o quadro, né? Essa é a fotografia, as receitas estão boas. Mas qual é a história por detrás desse quadro? Essas receitas elas não vão ficar aí por muito tempo, não só porque a inflação não vai permitir isso, a gente espera de fato, né, que haja uma certa desaceleração da inflação, que a gente volte para o equilíbrio macroeconômico, mas também porque a gente tem inúmeros fatores de risco, como, por exemplo, a gente já tem as desonerações que foram concedidas, os cortes no IPI, que vão valer até o final do ano que vem. Isso acaba impactando estados e municípios, porque o IPI é um imposto federal, mas que é compartilhado com estados e municípios, então isso já afeta. E também temos uma modulação recente da STF sobre um julgamento feito no Paraná a respeito das alíquotas majoradas sobre telecomunicações e energia. Essas alíquotas elas não vão ser mais majoradas e isso impacta os estados de forma geral. E isso prevê uma arrecadação menor em 23 bilhões por ano, somando todos os estados. Então nós temos fatores de risco pelo lado das receitas. É bastante preocupante o cenário que a gente vê para os cofres estaduais nos próximos anos, isso sem contar com a pressão que essas despesas com reajustes, 26 dos 27 governadores já anunciaram ou decretaram
reajuste para os seus servidores, porque aquela vedação que eu comentei anteriormente, ela foi válida até 31 de dezembro de 2021. De lá para cá, o que a gente viu foi uma enorme pressão por reajustes salariais, justamente por conta da questão inflacionária, né? Muitos servidores perderam seu poder de compra. Então, diante dessa pressão, houve muito reajuste. Todos os estados acabaram anunciando alguma medida de reajuste para os seus servidores. E isso impacta de forma permanente o gasto dos estados. Então, eles vão ter gastos maiores, mas não necessariamente eles vão continuar com essas receitas maiores. Então, no momento como o de agora, em que você estabelece uma alíquota máxima, um teto de 17% para o ICMS, em cima de energia, telecomunicações, combustível, que são os principais motores, né, as principais bases de tributação do ICMS, você afeta potencialmente diversos estados. E isso é preocupante, principalmente porque a gente lembra que educação e saúde são gastos que, pela Constituição, estão indexados, ou seja, eles têm uma proporção do que os estados e municípios arrecadam. Quando você diminui o ICMS, você está automaticamente, indiretamente, diminuindo o valor disponível para gastos na área de saúde e educação, que são duas áreas muito importantes. A gente precisa recuperar todo o dano que a gente teve no setor educacional durante o período da pandemia, principalmente na rede pública, fora as demandas de saúde que a gente sabe que vão ser cada vez maiores. Então a gente está fazendo decisões ruins, escolhas ruins, e não necessariamente vamos escolher o resultado, porque a questão do ICMS não se garante que a gente vai ter uma redução no preço final dos combustíveis ou um alívio geral sobre o preço, justamente por conta daquela questão que a gente conversou. Existem outros fatores pressionando os nossos preços. Então a gente precisa fazer uma decisão inteligente e isso passa por planejamento e sustentabilidade. Juliana Damasceno, muito obrigado pela análise aqui no Bastidores do Poder. Sempre um prazer ouvi-la. Os nossos microfones ficam à disposição. Obrigada, boa tarde. Então, Juliana Damasceno, economista.